Então vamos agora para a mensagem. Vamos falar mais um pouco sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Bastante gente aí nos acompanhando, né, pelo Facebook, que me deixa bem satisfeito. Os irmãos participando aqui, né? Isso é bom, viu, irmãos? Quando eu cantei o hino 509, acho que a irmã Davina cantamos aqui, né? Eu falo eu porque estou aqui dirigindo. Acho que a irmã Davina escreveu meu hino preferido. Que bom. Aí, pessoal aí, né? Que bom. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem firmes, tá? Que Deus os ajude nesse momento em que nós temos tantos cuidados, né, para tomar. Mas vamos lá para a mensagem de hoje. A ressurreição nos traz esperança. Mateus capítulo 28. Vamos para lá, meus irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos ler até o 10. Do 1 até o 10, do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. E as Escrituras nos dizem assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressorosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Pai eterno, nós agradecemos pela vinda de Cristo. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por sua vida nessa terra. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo ministério, ó Senhor Deus, das boas novas de Jesus. Te agradecemos, ó Senhor Deus, porque Ele foi para a cruz do Calvário, morreu por nós, derramou todo o seu sangue por nós, ó Senhor Deus. Te agradecemos porque, ó Pai, Ele venceu a morte. E nós te louvamos por tudo isso. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque, ao ressuscitar o Senhor Jesus, o Senhor poderá nos ressuscitar também. O teu Filho, ó Senhor Deus, tendo o poder de ressuscitar, também nos ressuscitará, ó Pai. Sabemos disso. E pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, a estudar um pouquinho sobre a ressurreição e assim te glorificar através da exposição da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo, irmãos. Então, aqui nós temos um assunto muito citado, né, durante o ministério de uma igreja que é séria, né, uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que fala sobre a ressurreição. Isso não significa que em todos os cultos ela fale sobre a ressurreição, mas ao longo de sua vida ela falará muito da ressurreição. É um assunto citado. Imagine, mesmo que você não pregue, vamos imaginar, o pastor Viana está pensando na ceia, na próxima ceia, nós vamos tomar junto. Ele pode até não pregar sobre a ressurreição, mas quando ele for distribuir a ceia, ele vai falar dela. Pelo menos citar, vai falar. No nosso caso, né, ou eu, ou o pastor Viana, pelo menos uma vez no mês, o assunto será citado, que ele ressuscitou. Canções sobre a ressurreição, pelo menos uma vez por mês, nós teremos. Então,
é um assunto citado. Pensar num evangelho sem ressurreição é pensar que não existe evangelho, irmãos. A ressurreição, ela tem que ser incluída nas boas novas. A gente sabe que o momento mais importante da história é a crucificação. Esse é o momento mais importante. Mas ele não é só. Ele não é solo. Cristo não veio simplesmente para morrer na cruz. Eu digo simplesmente com respeito, tá, irmãos? Com temor eu digo isso. Eu digo porque não é só aquilo. É que ali foi onde o Senhor Jesus, ele disse está consumado. Foi ali que ele pagou tudo por nós. Só que é um conjunto. O evangelho é um conjunto. Uma igreja, por exemplo, que não fala sobre a ira de Deus, não prega o evangelho completo. Tá? Só para citar uma outra coisa. Mas a ressurreição, ela é muito citada, e querendo ou não, é nosso papel, toda essa época, falar da ressurreição do Senhor Jesus. Eu sei que tem ovo de chocolate, que tem coelhinho na jogada, mas nós recebemos os cartões de coelhinho dos nossos amigos. Quem recebeu o cartão de ovinho e coelhinho? Só uma pessoa, duas? Não recebeu? Poxa, e você? Recebeu um coelhinho, um ovinho? Recebeu. Pronto. O que a gente faz? A gente manda a resposta. Com Cristo na resposta. Com ressurreição na resposta. Não que a gente é grosseiro, não, porque é o nosso papel. Porque se para alguns faz sentido o coelhinho, se faz sentido o ovo de Páscoa, e olha, já vou falar logo, hein? Eu comi ovo hoje, hein? Para ninguém falar que eu sou bravo, grosseiro, que eu não gosto das festas. Eu como peru no Natal e panetone no Natal, e como ovo de Páscoa na Páscoa. Acho que minha filha, agora que ela já tem grana, né, ela compra o ovo, mas ela sempre ganhou um chocolatinho, porque é assim mesmo, certo? Então não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que, ao receber algo da Páscoa, você tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Isso é pregar o Evangelho. A ressurreição, irmãos, não vamos esquecer, eu não vou ler o texto hoje, mas vou citá-lo, lembrando que nós sempre falamos isso, a ressurreição é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não serve para nada. Então, ela é a base da nossa fé, onde nós nos firmamos para ter fé na ressurreição do Senhor Jesus. Interessante isso aí, né? Aí, se você quiser, você pode, por exemplo, ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Hoje eu não vou lá, eu tenho objetivo dessa noite, e pelo momento que nós estamos passando, né, da pandemia, nós vamos sair daqui no horário, né, que a gente sempre já combinou, tá? Então, esse fato da ressurreição também traz consigo algumas consequências, e elas são diversas, meus irmãos, diversas consequências. Então, cada um de nós, a gente vai encontrar algum aspecto da ressurreição que impactou a nossa vida. Então, se eu perguntar aqui, eu sei que se eu perguntar de surpresa, alguém não pode até não lembrar, puxa vida, não sei que aspecto, porque vai ser de surpresa, talvez a resposta seja até uma resposta teológica, não tem nenhum problema, certo? Mas imagine, se você respondesse 1 Coríntios 15 e 14, já estava valendo. Você tem que crer nisso. Se Cristo não ressuscitou, eu não preciso crer. Se Cristo não ressuscitou, eu não preciso crer, não vale nada a minha fé nele. Ele tem que ter ressuscitado para eu poder ter fé nele, porque ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, ele foi sentar à destra do Pai, e ele vai voltar para me buscar. Então, crendo nisso, valeu, pronto. Se você souber só disso, é o suficiente. Mas outras coisas impactam sua vida. Você pode cantar: hei de ver meu Redentor. Você pode cantar porque ele vive. Você pode cantar a última canção, onde fala que não vai ter choro, não vai ter tristeza. Você pode cantar essas canções. Você pode crer no céu, por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Mas você pode pensar no impacto que causou na sua igreja, ou até que causou na história da humanidade, a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, ele é tão importante que a história é dividida em antes e depois dele. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a ressurreição do Senhor Jesus, ela é um fato histórico. Não é uma questão de fé, irmãos, apenas. É que qualquer um que for estudar sobre o assunto de forma séria, chegará à conclusão que ele ressuscitou.
impactou a história, pelo menos do Ocidente, antes e depois de Cristo. Alguns, eles vão continuar forçando a gente mudar isso para era comum, antes da era comum, sabe, essas coisas. Nós vamos continuar falando antes e depois de Cristo, tá? Mas impactou a história do universo. A ressurreição do nosso Senhor traz esperança. Esperança de ver Jesus. Verso 1 do capítulo 28 diz o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver, perceba, irmãos, o sepulcro. Eu não vou em textos paralelos, o pastor Viana leu hoje pela manhã Lucas, e você que conhece o texto, ou prestou atenção no que foi lido pela manhã, elas tinham um objetivo lá. Então, vamos imaginar, claro que elas não foram ver Jesus vivo, não adianta, não foi isso que elas foram fazer, elas não foram ver o Senhor Jesus vivo, ressuscitado. Elas foram ao sepulcro. Fazer o quê? Lembra o que o senhor leu hoje pela manhã? Ungir o corpo. Na verdade, pastor Viana, elas foram completar o sepultamento. Só que Jesus já tinha sido ungido. E ele não precisava disso daí. Então, o Senhor Jesus, ele é tão poderoso que ele não foi completamente sepultado. Foram lá o terceiro dia. Lembra de Lázaro? Já é o quarto dia, cheira mal. Por isso que o Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos e como se falasse, vamos esperar mais um pouco para ir ver Lázaro, para todo mundo ter certeza que ele estava morto, e então, pelo seu poder, ressuscitar Lázaro. Não se esqueça que Lázaro ressuscitou para morrer novamente. Então, elas tinham planos, só que o Senhor Deus mudou os planos destas mulheres. Versos de 2 a 4. E eis que houvera um grande terremoto. Então, aconteceu antes das mulheres chegarem. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como o de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Deus muda os planos dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente vê o anjo agindo antes delas chegarem. Lembre-se que em outro texto, a preocupação dessas mulheres qual era? Quem vai remover a pedra? Mas Deus estava cuidando até disso. Elas precisavam ungir o corpo. Quem tirará a pedra? Será que os guardas podem fazer isso por nós, se a gente pedir? Precisamos entrar no túmulo. A gente, pelo que a gente pode pensar, se for um disco realmente de 1 metro, 1,20 m, de rocha, pesado, hein? Mesmo para rolar um disco. Será que os guardas farão isso para nós? Mas Deus já estava mudando, está mudando, no caso de eu pregar, mas já estava mudando os planos delas, quando elas estavam pensando em ungir o corpo de Cristo, quando elas estavam caminhando. Então olha só, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria, sabe, elas conversando, as mulheres conversando entre elas no caminho, como vai ser? E Deus já tinha planejado tudo e mudado os planos dela. Então, de repente, acontece que elas chegam lá. Então, você já sabe que houve um terremoto, o anjo resplandecente apareceu, os guardas atemorizados, os guardas como mortos. Esse anjo senta na pedra e, de repente, as mulheres chegam. Verso 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus
que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Então agora, chega no sepulcro, olha o sepulcro e vai embora, porque o anjo mandou dizer para todo mundo que o Senhor Jesus ressuscitou. Então vamos lá, irmãos, os planos dessas mulheres, os planos mudaram completamente. Primeiro, elas recebem a notícia que o Senhor Jesus, ele está vivo. Elas foram lá para ver um morto. E agora essas mulheres recebem uma notícia que o Senhor Jesus está vivo. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Porque vocês procuram o Senhor Jesus, procuram um vivo no lugar dos mortos. Essa é a ideia do anjo, essa é a repreensão do anjo, é a exortação do anjo. Ei, o Senhor Jesus ressuscitou. Então, primeira coisa, essas mulheres recebem uma notícia. Segunda coisa, o mesmo anjo que faz com que, o mesmo anjo, então perceba, o relacionamento daquilo que é de Deus com as pessoas de Deus, e aquilo que é de Deus com as pessoas que não são de Deus. De novo, perceba o relacionamento daquilo que é de Deus com quem não é de Deus. Quando o anjo chega, o que acontece com os guardas? Os guardas têm um temor tão grande que causa medo neles, ao ponto de desmaiarem. Porque as escrituras dizem assim para nós, só no verso 3, né, o seu aspecto era como de um relâmpago, falando sobre o anjo, e as suas vestes brancas como a neve. Aí a Bíblia vai falar sobre os guardas. Este anjo, que tinha um aspecto do relâmpago, e suas roupas brancas como a neve, causam nos guardas medo. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados, e medo tal, que esses homens desmaiaram, e ficaram como mortos. Muito bem, essas mulheres recebem a notícia. O mesmo anjo que dá a notícia, ou pelo menos aparece para os guardas, está diante das mulheres agora. Aí eu te pergunto, será que o aspecto dele mudou? Aí eu te pergunto, será que a cor da roupa dele, ou o aspecto da roupa dele mudou? O que você acha? Vocês estão aqui. É o mesmo anjo. É o mesmo. Como que os guardas ficam? Com medo, assombrados e desmaiados, como mortos. Então, desmaiam. E as mulheres? É o mesmo anjo. Aí a Bíblia diz: não tenhais medo. Os guardas, homens acostumados a coisas perigosas, a coisas difíceis, a enfrentar as coisas, temeram e desmaiaram. E as mulheres chegam lá, e o anjo olha para elas e diz: não tenhais medo. Quando as coisas de Deus estão diante daqueles que não são de Deus, é isso que causa com eles medo. Mas quando as coisas de Deus estão diante de nós, Ele diz para nós: não tenhais medo. E isso nos consola. Então, os planos delas foram mudados. Elas recebem uma notícia, elas são consoladas. E, por último, nessa parte, elas recebem uma missão. A missão delas, dadas por elas, ou por costume, ou pelos próprios discípulos, ou por algo cultural, delas irem ao sepulcro, a missão delas era ungir o corpo do Senhor Jesus. Era fazer com que o corpo de Cristo ficasse por mais um tempo ali. Depois, é claro, de um tempo, não adiantava colocar mais perfume, não colocava mais colocar unguento, não colocava mais colocar especiarias ou qualquer outra coisa. Depois de um tempo, o corpo em decomposição, não adianta. Na verdade, ele vai desaparecer. Agora, essas mulheres têm uma outra missão. A missão delas não é mais aquela, ele não está mais lá.
A missão delas agora é contar aos outros. Verso 7 diz: e depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou. Então, é isso que acontece com essas mulheres. Recebem a missão agora, planos mudados, partem imediatamente. Mas se você lembra, eu disse no começo desse trecho da mensagem, a ressurreição do Senhor Jesus nos traz ou nos dá a esperança de vê-lo. Cantamos: meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Então imagine que hoje o Senhor Jesus voltasse, hoje. Então esse telhado não existiria mais. Toda a terra ia vê-lo. Não existe ninguém na face da terra que não veria a glória do nosso Senhor Jesus. Eu te pergunto, você olharia para mim? Quando ele pintasse no céu, que esse céu não existisse mais, você olharia para mim? Não. Nós olharíamos para ele. É para ele que nós olharíamos. Na nossa subida para encontrar com ele nos ares, nós olharíamos para ele. Porque a ressurreição nos dá esperança de vê-lo. E essas mulheres viram Cristo ressuscitado. Elas são testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mulheres são citadas em outros lugares. É claro, estão sendo citadas aqui no texto de Mateus, mas serão citadas em outros lugares. Os crentes do primeiro século, do primeiro século, ou dos séculos seguintes, falarão dela, ao ponto de nós falarmos delas de novo, porque essas mulheres sabem da notícia. Essas mulheres, elas estão alegres de ir embora. Essas mulheres estão felizes. Essas mulheres estão cheias de ânimo. Vamos falar que o Senhor Jesus está vivo. Mas de repente, no meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para elas. E aí o texto diz assim para nós, no verso 8, que elas saem apressadamente. No verso 8. E no verso 9 a Bíblia diz: e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Ótimo. Jesus apareceu na frente delas. O que elas iriam falar? Olha, espere, eu estou indo contar aos outros sobre o Senhor. Essas mulheres falariam isso? Você falaria isso? Imagine, Jesus está ali. Essas mulheres fizeram o que qualquer um faria, porque o meu coração deseja vê-lo. Hei de ver meu Redentor. É assim que nós cantamos hoje. Meu coração deseja vê-lo. Hei de ver o meu Redentor. Essas mulheres, elas caem aos pés de Cristo em adoração, que é o que todos nós faríamos, que é todo ser humano que percebeu quem ele era, fez um dia, caiu aos pés de Cristo, adorando-o. E nós um dia fizemos isso pelos olhos da fé. Essas mulheres estão fazendo isso no nosso texto dessa forma. Desde o início do verso 9, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus está diante delas. E quando Jesus chega, o universo, ele para. Não existe mais nada ao nosso lado, somente ele. Por isso que você pode cantar que você quer vê-lo. Por isso que você pode cantar: eu o verei. Porque a ressurreição nos dá a esperança de ver Jesus. Segundo tópico, a ressurreição nos dá esperança de viver. Hoje nós cantamos: porque ele vive, posso crer no amanhã. Muito bem, é isso mesmo.
não importando o que aconteça no dia de amanhã, eu posso crer no amanhã. Por quê? Porque ele vive. Então a ressurreição, ela nos dá esperança de viver. Verso 1, a gente já leu, mas eu quero ler de novo. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No verso 8, a gente lê o seguinte: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com alegria, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Nós não sabemos qual era o sentimento dessas mulheres, mas a gente pode inferir, a gente pode deduzir qual é o sentimento dessas mulheres. Vou deixar mais um versículo aqui para você ler. Vou citar. Não, esse eu preciso ler, me perdoa. Vamos lá para Lucas 24, 21. Então é o seguinte, a gente pode inferir. Vou ler do 19, bem rapidinho, para os irmãos terem o contexto. Aqui são os dois discípulos no caminho de Emaús. Esse eu preciso ler, me perdoa, tá? Não posso só citar, não. E aí Jesus chega até eles, quando eles estão caminhando, o Senhor Jesus chega. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, no verso 18. Deixa eu ver, só para dar um contexto, o meu objetivo é verso 21. No verso 19. E ele, Jesus, né, lhes perguntou para os discípulos, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Agora perceba o final. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você vê que aqui existe decepção, aqui existe dúvida, aqui existe desânimo, aqui existe tristeza. Aqui o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, tanto que estava ao lado deles, eles não enxergaram. Porque o Senhor Jesus, ele não deixou que eles enxergassem no primeiro momento. Qual era o sentimento das mulheres? Então vamos lá, bem rápido. Qual é o nosso sentimento diante do sepulcro? Vamos pegar o Senhor de novo como exemplo, perdão. O Senhor teve que fazer sepultamentos. Diante do sepulcro, nós temos expectativas. Quando o corpo vai chegar? Essa é a nossa expectativa. O corpo chegou, é uma etapa finalizada e começa uma outra imediatamente. Agora, não importa se falaram que o corpo ia chegar às 10 e ele chegou às 10h30. Nós estamos parados diante do sepulcro, certo? Aí o corpo chega às 10h30. Aí nós vamos fazer as nossas atividades, né? Culto, vamos abraçar as pessoas, consolar as pessoas. Vamos sair daqui 15 para o meio-dia. Como nós estamos? Na expectativa de 15 para o meio-dia. Só que não importa se o carro funerário chegar só meio-dia. Nós esperaremos diante do sepulcro. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender esse rito? Chegamos no cemitério. Está marcado lá para 12:30. Só que os homens que enterram têm um corpo na frente. Chegamos lá. O corpo vai para uma sala. E nós, na expectativa, diante do sepulcro. E assim vai, irmãos, até o carrinho vir pegar o corpo, ou a gente levar o caixão. A gente chega diante do sepulcro. Muitos tem um buraco, né? A cova. Diante da cova. Desculpa, como é que é o nome, Marola? Quando não é das gavetas, como é o nome? Tem nome? Quando é gaveta? Não sei. Tem família que tem aquele negócio? Como?
jazigo, isso, pronto. Que seja, a gente está diante dele. E esperamos. E aí, talvez a pessoa diga para nós: querem ver a última vez? E nós esperamos todo mundo que quer ver a última vez. Diante do sepulcro, sabe qual que é a nossa tarefa? Ficar ali passivamente, esperando o que vai acontecer daqui a um tempo. E se alguém tem o costume de ir ao sepulcro, tem gente que tem esse costume de ir até o sepulcro. O que nós fazemos diante do sepulcro? Contemplamos. Só isso. Lembramos, mais nada. Não existe o que fazer. Mas essas mulheres, como eu já disse aos irmãos, elas, talvez indo ao sepulcro, estavam com o mesmo sentimento dos discípulos do caminho de Emaús. Porque talvez esse seria o nosso sentimento, ou seriam os nossos sentimentos, os mesmos dos irmãos, os mesmos dos discípulos no caminho de Emaús. Só que agora, como eu disse no tópico anterior, os planos dessas mulheres, os planos foram mudados, e elas estão agora diante do Cristo ressurreto. O Senhor Jesus, ou Deus, mudou a sua agenda. E agora ela mudou a sua agenda ao contrário. A agenda, muitas vezes a gente fala assim, a morte muda a agenda. Dessa vez foi a ressurreição que mudou a agenda. Elas não vão ficar mais diante do sepulcro. Elas não vão ficar mais chorando. Elas vão viver. Porque elas têm agora um novo motivo para viver. Que Deus te dê muitos motivos para você viver. Mas eu queria te dar um especial. Cristo ressuscitou e você pode crer no amanhã. Você pode cantar no amanhã. Você pode cantar que crê no amanhã. Você pode cantar outras coisas sobre o dia que Cristo vai voltar. Você pode cantar outras coisas sobre o céu. Você pode cantar sobre sua vida no céu. Porque Ele ressuscitou. Então o Senhor Jesus, Ele mudou a agenda dessas pessoas. Mudou, e não mudou apenas a agenda. Nesse caso, a ressurreição do Senhor Jesus mudou o estado emocional dessas mulheres. Irmãos, diante do sepulcro, como eu disse agora há pouco, espera. Diante da ressurreição, sentimento de urgência. Verso 8 diz, e saindo pressurosamente do sepulcro. Alguém traz uma palavra diferente da minha? Que está aqui? Apressadamente ou algo parecido? Não, todo mundo é pressurosamente aqui na igreja? Apressadamente, né? Diante do sepulcro, vamos lembrar? Contemplação, Diante do sepulcro, espera. Diante do sepulcro, passividade. Diante da ressurreição, um sentimento de urgência. Tenho algo a fazer e isso tem que ser logo. Quantas e quantas coisas nós temos a fazer, irmãos, e nós estamos deixando para depois? Não, irmãos, vamos viver, porque nós podemos crer no amanhã. Vamos viver, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ele vai voltar, Ele vai vir nos buscar, então vamos viver de forma urgente. Eu sou um homem que tenho convicção da morte. Todos nós somos homens e mulheres convictos da morte, mas convictos também que ao morrer estaremos vivos. João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então olha só, ele nem está falando da ressurreição dos mortos, que nós estamos falando hoje, mas mesmo assim está vivo. Hoje estarás comigo no paraíso, ele disse àquele ladrão que creu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois é hoje que você vai estar comigo no paraíso. Está vivo. Então vamos lá, irmãos, viver de forma urgente. Nós temos muito o que fazer. Um dia, num casamento, um jovem de uma outra igreja me abraçou, irmãos, e falou assim, se você tivesse que falar um versículo para mim agora, olha só o desafio, qual você falaria? E eu falei um dos versos que eu mais amo na minha vida.
Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem planejamento, não há nada que fazer lá. Você não fará nada lá. Então, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, faça, e faça urgente. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, quais são as tarefas que Deus tem te dado, mas Deus tem dado muitas tarefas para nós, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Faça, com urgência. Diante do sepulcro, irmãos, os guardas, eles se assombraram e desmaiaram, como eu li para os irmãos, verso 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Diante da ressurreição, a Bíblia diz que as mulheres tiveram temor. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. O temor pode causar o medo, sem nenhuma dúvida. Mas o temor dessas mulheres foi um sentimento de profundo respeito e de obediência. Verso 8 diz: e saindo elas apressuradamente do sepulcro com temor. Essas mulheres, sabe o que elas fizeram? Eu vou logo, apressado porque ele mandou. Eu vou logo porque eu preciso obedecer. Eu vou logo porque é o Senhor Jesus que está me mandando fazer isso. Eu sei que foi o anjo, tá, meus irmãos? Mas a questão é que foi o Senhor Jesus que ressuscitou. Então, perceba essas coisas e creia nisso. Creia que diante do sepulcro existe assombro e desmaios, mas diante da ressurreição existe temor. Cristo ressuscitou. É esse sentimento que você tem no coração quando você pensa em respeitá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Esse é o sentimento. Porque o sentimento do mundo, me perdoe, não é esse, meus irmãos, não é esse. Nós não podemos acreditar que um mundo que fala sobre ovos de Páscoa, trazidos por um coelho, respeitam a obra de Cristo e a sua morte na cruz. Nós não podemos aceitar isso. E nós não podemos aceitar isso como um cumprimento para nós. Alguém nos cumprimentando. A gente aceita por educação, mas a gente sabe que aquilo não é real. Aquilo é uma graça para nós, sabe? Algo gracioso para nós, de alguém, de um ser humano. Mas isso não significa nada para nós quando olhamos para o Cordeiro Pascal do Senhor. Não adianta, não significa nada isso para nós. Temor, irmãos, no coração. Ele ressuscitou. Eu respeito, eu honro, eu obedeço e não coloco nada no lugar dele. Nada. E mais uma vez, só para deixar claro, já que dá tempo, né, de vez em quando dá tempo de deixar algumas coisas claras, eu não estou falando que você não deve comer ovo de Páscoa. Você coma o que você quiser, o que o seu médico deixar, né? O seu médico tem deixado o senhor comer o que você quer? O seu médico tem... Você pode comer o que você quer? Não? Dançaram. Pronto. Você está comendo o que você quer? Tá? Parabéns. Vai aproveitando, que daqui a pouco para, certo? Eu não estou falando de comer ovo de Páscoa. O que eu estou falando para os irmãos é que isso não pode ter significado para nós. Pode ser uma graça da humanidade, e não tem problema nenhum em aceitar um cumprimento. Feliz Páscoa. E você fala, Feliz Páscoa com Cristo, ressurreto, o Cordeiro de Deus, mudo que foi para a cruz. Temor, respeito, obediência, sempre a Ele. Diante do sepulcro, tristeza. As mulheres foram lá para quê? Para ver o Cristo, né, morto. Mas diante da ressurreição, alegria. Verso 8: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ressurreição que só Ele podia ressuscitar, porque Ele é o Deus eterno que se fez homem, Ele é o princípio, né, é a nossa primícia, desculpa, é a primícia de Deus, nesse caso dos mortos. Se Ele é a primícia, todos vão ser iguaizinhos a Ele um dia, sabe? Esse é o nosso
Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter alegria, porque Ele ressuscitou. Felicidade, porque Ele está vivo e um dia Ele vai nos buscar. Terceiro aspecto. Primeiro aspecto, a ressurreição nos traz ou nos dá a esperança de ver Jesus. Segundo aspecto, a ressurreição nos dá a esperança de viver. Rapidinho, diante do sepulcro, a gente vê espera. Diante da ressurreição, urgência. Vamos viver. Temos muito o que fazer. A morte está chegando para todos nós e nós precisamos viver. Para a glória de Deus. Diante do sepulcro, nós vemos os guardas com medo e desmaiados, e as mulheres com temor. Diante do sepulcro, tristeza, apatia, mas diante da ressurreição, alegria. Terceiro aspecto, a ressurreição nos traz esperança de viver eternamente. Aí, irmãos, os irmãos sabem que eu prego expositivamente na maioria das vezes. E eu não quero forçar o texto a dizer uma coisa que ele não diz. Então, deixar bem claro que essa parte da mensagem é um apêndice, tá? Um apêndice. Então, por que um apêndice? Porque é o seguinte, eu não vou forçar o texto a dizer uma coisa que ele não diz. Mas eu queria dizer isso essa noite, então quero falar aos irmãos, que é uma vontade minha dizer isso. Este texto, esta parte que eu escolhi para hoje, não fala isso. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Eu acho que ninguém tem dúvida olhar para esse texto e saber disso. Esse texto também diz isso, que Cristo, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E nós conhecemos, né? Nós somos conhecedores dos ensinamentos bíblicos e sabemos que ressuscitaremos também. Então, rapidinho, saindo desse texto, para não voltar mais, lembrando que essa parte é um apêndice, tá bom? Eu quis colocar isso na mensagem, né? As outras duas partes a gente vê claramente no texto, né? Dá para a gente fazer a aplicação que eu fiz, mas essa parte é um apêndice, tá? Então, se Cristo ressuscitou, e nós conhecemos o ensino bíblico da ressurreição, Ele tem poder para nos ressuscitar. Nós ressuscitaremos. Agora vamos caminhar na Bíblia como se fosse uma parte temática da nossa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15. E eu vou para o final da mensagem já. 1 Coríntios capítulo 15. Já foi citado essa noite. E eu quero mostrar para os irmãos que nós ressuscitaremos. Nos versos 51 e 52, a Bíblia nos diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Alguns verão Cristo vivo, eles vivos ainda, né? Eu espero ser um desses, e nós precisamos esperar ser um desses. Toda geração esperou que Cristo voltasse na sua geração. Todas as pessoas esperaram que Cristo voltasse na sua geração. Eu tenho que crer que Cristo vai voltar agora, eu tenho que esperá-lo já, tá? Aquilo que eu falo para vocês, vai vir amanhã? Não, não vai, é só ler a Bíblia que você sabe que não vai voltar amanhã. Tá bom? Mas nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso aqui é um texto de defesa da ressurreição e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição, ela nos traz esperança de viver eternamente. Nós seremos ressuscitados. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, nós ressuscitaremos também para nunca mais morrer. Ótimo. Como será a eternidade? A ressurreição nos traz esperança de viver eternamente. Como será a vida eterna? Como será essa eternidade? Bom, vamos lá. A gente não sabe, como citei durante o culto, muita coisa sobre isso. Nós sabemos algumas coisas e isso nos parece estranho. Por exemplo, Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1 diz
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí vem o verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Como é não chorar? Mas você sabe que você viverá lá sem tristeza e sem choro, porque ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Interessante, né? Eu não quero colocar minhoca na sua cabeça, tá? Mas vamos viver no céu. Significa que a gente nunca mais vai errar? Já pensou nisso? Eu deixo isso para a gente discutir em outro momento. Hoje, quando a gente for dormir, a gente conversa um pouco. Será que na eternidade a gente vai bater um fute? Eu, você, Rogério, Mauro, né? Estamos aqui. Ah, o Ricardo está lá. O Ricardo está lá atrás? Ricardo no gol. Goleiraço. Hein? Mauro? Vamos brincar de rebatida. Hein? Hein, Rogério? Tiago? Vocês já brincaram de rebatida? Ou vocês... Ah, o Rogério brincou. Ele brincou de rebatida? Eu acho que o Mauro não sabe o que é isso. Sabe? Sabe? Vamos brincar de rebatida. Como é, irmãos? Porque se eu só fizer gol, é porque o Ricardo só toma gol. Como vai ser no céu? Ah, no céu não vai ter futebol. Tá bom. Entenderam o meu raciocínio? Mas uma coisa é certa: não vai ter lágrima. Então, quando eu chutar e o Ricardo defender, eu ficarei feliz. Eu não darei os gritos que eu dou na quadra. Certo? Vocês entendem isso aí? Entendem? E quando, vamos imaginar, só uma brincadeira, tá, Ricardo? O Tiago deu um chute, frangou. A gente não vai xingar mais ele, cara. Esquece. Ninguém vai bater a mãozinha assim, ó. Nem o pezinho. Não vai sair de quadra com o bico aqui, ó. Estamos no céu. Já pensou nisso? Que quando o outro frangar, a gente vai estar feliz? Mas vamos continuar, porque não dá. Não dá. Para a gente saber, porque todas essas coisas são estranhas para nós. Mas a ressurreição me dá esperança de estar lá, sem saber como é um lugar onde não tem lágrima, não tem morte, não tem pranto, clamor, nem dor, porque as coisas daqui já passaram. E aí eu quero deixar um ensinamento para os irmãos, porque aí vem o capítulo 22. Como será na eternidade? Porque a ressurreição de Cristo me dá esperança de viver para sempre. Me dá esperança de viver eternamente. Capítulo 22. E mostrou-me um rio puro de água pura, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e de seus servos. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. Muito bem. Quantos dias nós teremos na eternidade? Você conseguiu contar na leitura quantos dias nós teremos na eternidade? Quando nós pensamos em eternidade, nós podemos pensar no infinito.
E quanto é um infinito mesmo, lembra? Infinito é a impossibilidade de se contar. Lembra das brincadeiras que eu faço? Se você for contar os grãos de areia de uma praia, você vai, imagina, Peruíbe, eu não sei se os irmãos de Peruíbe... então, eu vi a Mara assistindo aqui. Então, vamos contar os grãos de areia da praia de Peruíbe. Consegue contar? Numa vida? Não. Então, são infinitos para nós. Infinito é a impossibilidade de se contar. Mas se eu pegar um grão, se eu pegar um caminhão de areia, será que eu consigo contar os grãos de um caminhão de areia? Numa vida? O que vocês acham? Não consegue. Muito bem. Se a gente não consegue, infinito é assim. Eu pego o infinito, que é os grãos de areia da praia, tiro o infinito, que é a quantidade de grãos no caminhão, quanto sobra? Infinito. Isso é infinito. Então, infinito é a impossibilidade de se contar. A vida eterna é a impossibilidade de se contar? Não. A Bíblia está falando para nós quantos dias vai ter. Não perceberam ainda? Teremos... Não, mas tá joia, mas quantos dias nós teremos? Um dia. Você vai viver um dia. Neil, mas eu não quero viver um dia. É porque você está acostumado a contar 1, 2, 3, 4, 5. Como é que você conta os dias? Você só pode contar os dias porque tem uma noite entre eles. Só que o verso 5 diz: e ali não haverá mais noite. Sabe qual é a ideia do céu? Não contar mais. Nunca mais você vai contar as horas lá. Do mesmo jeito que ele criou o tempo, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, no princípio, está vendo? Que a gente começou a contar o tempo. No final, não teremos mais tempo para contar. Nós viveremos um dia que nunca acaba. Isso por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nele, você que não crê, para que você possa viver com ele um dia que nunca acaba. Porque um dia só acaba quando começa a noite, e lá não haverá noite. Porque a luz do Cordeiro iluminará para todo sempre. Incompreensível? É isso que nos espera. Coisas que a gente não consegue nem imaginar. Um dia que nunca acaba. A ressurreição de Cristo nos dá a esperança de estar com Ele nesse dia e viver para sempre. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E obrigado, ó Pai, por sua ressurreição no terceiro dia. Que o Senhor abençoe o teu povo, ó Senhor Deus, a crer que um dia estará contigo para toda a eternidade, para viver esse único dia, ó Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. O dia chamado vida eterna. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Muito bem, quero me despedir dos irmãos com